Pai querido, Deus de amor, Deus das nossas vidas, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai, pedindo ao Santo Espírito de Deus venha entre nós, abrindo o nosso entendimento, Senhor, da palavra a qual o Senhor quer ministrar nos nossos corações. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para que possamos entendê-la, Deus querido. E coloca no nosso coração, Deus, o desejo, Pai, de estarmos mesmo, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, a Tua vontade, Pai. Sim, Deus, amém. Que esta palavra seja palavra, Senhor, para a gente seguir em frente, Deus. Para a gente entender o nosso propósito e o Teu chamado nas nossas vidas. Usa, Senhor, a vida do Leandro neste momento, Deus, com a Tua palavra, Senhor, através da ministração dele, Deus. E permaneça conosco em todo este tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus. Bênção, bênção. A gente concluiu na semana passada um estudo em 2 semanas, por gentileza, pergunta, um estudo sobre integridade. Muito, muito top, muito 10. E hoje a gente dá um passo à frente. Quem está anotando aí, a Lu, você gosta de anotar, o Du também sempre gosta de anotar, daqui um pouquinho ele entra com a gente aí, anota. Hoje o nosso desafio vai ser... Ele tá ali do lado. Filho, tudo bem? Tudo na paz? Oh, maravilha! Que bênção que a família está reunida aí. Bênção. Recebeu o maná do céu reunido aí, é bênção. É verdade. Vamos junto aqui, vamos lá. Hoje o nosso estudo Vou botar no mudo aqui porque o José está acelerado hoje, Everson. Oi? Vou botar no mudo que o José está acelerado. Não tem problema, aqui, fica tá? tranquilo, fica na paz. Hoje o nosso estudo vai trabalhar sobre um tema muito interessante. Encorajar as pessoas. A gente já vem estudando sobre isso, a gente já estudou vendo a pessoa de Barnabé, mas a gente vai focalizar um pouquinho essa ideia de encorajar pessoas por meio do investimento pessoal. Então a perguntinha é, quando foi a última vez? A Ana está aqui junto com o nosso querido Tony. Tudo bem, Ana? Boa noite, Ana. Boa noite, Tony. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Ana. Sejam bem-vindos conosco. Estamos começando agora aqui o nosso estudo. A Thaís e o Ju. Opa! Boa noite, Thaís. Boa noite, Ju. Boa noite. Maravilha. Oi, Thaís. Oi, Ju. Bênção. Estamos começando agora, viu? Nós estávamos esperando exatamente vocês chegarem. A Ana, o Tony. Deu certinho. Nosso querido Nós estava na rua. Anthony, o Ju e a Thaís. Bênção. Bênção, bênção. Estava falando que a semana passada a gente concluiu o nosso estudo sobre o tema de integridade. Então, foi maravilhoso. Foi um estudo especial de dois temas. 2 quartas-feiras, perdoe. E hoje a gente começa num novo tema aqui, que é bem interessante para a gente, encorajando pessoas por meio do investimento pessoal. Se você quiser anotar aí, encorajando pessoas por meio do investimento pessoal. Aí a perguntinha para a gente refletir nessa nossa arrancada aqui. Quando foi a última vez que você investiu um tempo numa pessoa? Deixa o Espírito sondar teu coração. Quando foi a última vez que você investiu um tempo numa pessoa? Ok? Essa pessoa pode ser o cônjuge, pode ser o filho, pode ser um colega de trabalho, né? Mas a intenção é ampliar um pouco essa pergunta. Quando foi a última vez que você investiu numa pessoa que aos teus olhos parecia que não tinha o valor ali? Que aos teus olhos, de repente, não... Poxa, acho que isso aqui vai ser uma perda de tempo. Acho que não. Ou quantas vezes, talvez, né? Eu e você já podemos ter subestimado uma pessoa. Quase que julgar ela sem saber o potencial dela. Será que a gente faz isso, às vezes? Nós não, gente. Aqui em Pinhais não acontece isso. Metodista não faz isso. Metodista não. As outras denominações, nós não. Aqui em Pinhais não acontece isso. Talvez na fazenda, talvez no sítio cercado, isso possa acontecer. Aqui em Pinhais não acontece. Certeza que não. Aqui Mas é interessante essa primeira pergunta, né? Quando foi a última vez que você investiu um tempo, encorajou, né, uma pessoa? Você investiu com ela, você caminhou com ela. Então, se você tiver a tua Bíblia aberta, abre aí Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3.
do versículo 16 e 18. Ok? Douglas, tá com a Bíblia aberta aí, Douglas? Tá? Então, leia para nós aí. Ruth 3, versículo 16 até o 18. Abre para nós o microfone aí e lê. Vai lá. Tá aberto? Tá aberto, pode E mandar foi ver. a sua sogra que lhe disse: Como foi, minha filha? Ela lhe contou tudo quando o homem lhe fizera. Disse mais: Estas 6 medidas de cevada, perdão, disse mais: Essas 6 medidas de cevada me deu. Porque me disse: Não vás vazia tua sogra. Então disse ela: Espera, minha filha, até que saibas como irá o caso. Porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Isso aí, meu querido. Muito obrigado, Douglas. É isso aí. Passagem onde a sogra pergunta o que ele fez e logo na sequência a Ruth já chega e fala: olha, ele me abençoou, ele nos abençoou, ele nos deu a medida aqui de cevada, nos deu alimento. E logo na sequência a sogra começa a chamar ela de filha já começa a ter uma mudança no relacionamento. Já não é mais nora, já é filha. Já existe uma proximidade muito próxima. Próxima mesmo, né, amor? E ela finaliza dizendo assim, ó, ele não vai descansar enquanto ele não fizer exatamente o que você falou para ele, né? De ser o resgatador da vida de Ruth. E nosso primeiro passo aqui no livro, a gente vai avaliar o seguinte, uma pequena reflexão, se você quiser anotar aí. Os outros não se importam com quanto sabemos, até que saibam quanto nos importamos. Olha só, uma frase de reflexão aqui. Os outros não se importam com quanto sabemos, até que saibam quanto nos importamos. A gente segue na sequência do livro a seguinte situação. Ruth, na lição anterior, aparece como uma serva, como alguém que se sentia pequena e sem a expressão. Os males, as circunstâncias haviam atingido diretamente a sua alma. Ela estava numa condição ideal de ser objeto da graça de Deus, pois Deus resiste aos soberbos, mas abençoa graciosamente a quem tem um coração humilde diante dele. Vamos na sequência aqui. Ok. A pergunta certa é: quem iria investir em Ruth? Numa estrangeira? Numa viúva? Numa pobre? Quem iria fazê-la navegar em meio aos problemas e vencer os obstáculos da vida? Quem seria essa pessoa, nesse livro que a gente está estudando, que foi essa pessoa que investiu em Ruth? Cada um de nós aqui já leu o livro de Ruth, com certeza, né? Já sabe quem que é essa pessoa. A gente já veio estudando ele, a gente já veio entendendo os princípios desse homem, e obviamente que é Boaz. Foi ele que investiu na vida de Ruth. Foi ele que se doou em amor à vida de Ruth. Então a resposta aqui aparece bem assim para a gente. É óbvio, né, que temos a resposta que é Boaz. Boaz foi essa pessoa. Deus usa a pessoa para fazer-nos alcançar. Deus usa as pessoas para fazer-nos alcançar os propósitos dele para as nossas vidas. Olha como interessante essa frase. Deus usa pessoas para fazer-nos alcançar os propósitos dele para a nossa vida. Agora pare por um segundinho e pense aquela pessoa que Deus colocou no teu caminho para caminhar contigo e investiu na tua vida. Cada um de nós teve essa pessoa ou essas pessoas. Agora deixa o próprio Deus isso explicando, sondando o teu coração e trazendo a tua lembrança a isso. Aquela pessoa que caminhou contigo, que discipulou você, que chorou junto com você, que puxou tua orelha quando foi necessário, que disse em amor para você, ó, eu amo você, mas você está errado, ok? Tua colocação está errada, teu pensamento está errado, está sendo egoísta, está sendo orgulhoso, não está perdoando, enfim. Venha deixando Deus trazer essa pessoa ou essas pessoas. Então tudo isso é parte do propósito que Deus deseja, né? Tratar em nós, tratar conosco. Boaz foi essa pessoa que ele fez uma leitura clara de Ruth. Ele percebeu, ele viu quem era Ruth. Logo nas lições anteriores, a gente percebe a pessoa dele perguntando, quem que é ela?
E obviamente responderam, é a estrangeira. Eles não sabiam nem quem era. É aquela que veio junto com Noemi. Na sequência, ele vai percebendo as atitudes de Ruth. Qual que eram essas atitudes de Ruth? Ruth trabalhava, às vezes, sem tempo nem para comer. Ela ficava lá fazendo o necessário para trazer o subsídio, enfim, o alimento para casa. Mas ele foi percebendo as atitudes de Ruth. Ele foi percebendo que Ruth decidiu em ficar com a sogra. Essa história a gente conhece claramente, né? Então, as ações de Ruth, Boaz percebeu claramente. Então, naquele momento, Boaz estava sendo essa pessoa que iria já investir em Ruth, já estava investindo em Ruth, mas iria declaradamente investir em Ruth. Na sequência, a gente vai ver que ele se empenhou em ser o resgatador, né? O que seria essa palavra resgatador? Na sequência, a gente vai entender um pouquinho dessa palavra e essa história. Então, importante a gente entender isso. As pessoas as quais Deus colocou no nosso caminho para investirem nas nossas vidas. Eu e o André, nós temos um chamado de Deus muito interessante, como provavelmente você também teve. Mas Deus separou duas pessoas muito especiais a caminharem conosco. Separou um homem e uma mulher, um casal, em que realmente investiram o tempo da vida deles conosco. Eu recordo que a gente chegava às 7 horas da noite, às vezes, né, amor? 7h30, mais ou menos, né, na casa deles. E saía de lá 1h, 1h30 da manhã. Assim, sedentos em querer saber da palavra de Deus. Sedentos em querer saber o que a Bíblia falava disso, como é que a Bíblia tratava de aquilo, como é que a gente se comportaria nisso, como é que fazia com aquilo, como é que ajustava isso, como é que ajustava aquilo. Na verdade, no começo era bastante curiosidade, tá? Vamos ser bem sinceros. A gente tinha muita curiosidade e muita coisa. E com o andar da carroça, o caminhar com Cristo, a gente foi ficando sedento de entender mesmo a palavra, né? Mas no começo era curiosidade sobre os dinossauros, sobre os ET e tudo mais. Todo mundo tem, né, essas dúvidas. Mas é bem frisado. Eu tentei evitar essa parte, mas que bom que a André que me lembrou disso, né? Mas é interessante isso, que no começo é curiosidade pura, né? Você lê Apocalipse imaginando que você vai entender todas as coisas. Você leva um choque de realidade. Você fica assustado, né? Jamais você olha que é uma carta de amor. Quando você olha para a Bíblia, jamais você olha entendendo que é a carta de amor de Deus para as nossas vidas, né? O manual, vamos dizer assim, para a gente viver nesse tempo com Ele. Só um segundinho, só desligar aqui, gente. Perdoe. Mas foi muito interessante que Deus separou essas duas pessoas. Eles tiveram muita paciência com a gente. Investiram um tempo, intercederam por nós, nos cobriram em oração, realmente puxaram a nossa orelha inúmeras vezes, né? nos colocando na visão de Deus, no centro da vontade de Deus. Então, exatamente eles foram as pessoas que investiram nas nossas vidas. Provavelmente você deve ter tido essa pessoa também, ou as pessoas assim. Então, a gente vai estudar um pouquinho disso, de Boaz, sendo esse homem, ok? Tá. Seguimos aqui, né? Ao demonstrar generosidade para com Ruth, ele a fez enxergar além do hoje e expandir os seus horizontes. Ele colocou fé em Ruth, marcou presença na vida de Ruth, sacrificando a si mesmo em benefício da vida dela. Olha como é interessante isso, né? Amor. Já existia um fogo de paixão, de amor com uma ideia futura, mas ali foi amor puro, amor em abençoar, em auxiliar, em investir numa pessoa que precisava do auxílio naquele momento. Por isso a pergunta: quando foi a última vez que você investiu numa vida? A última vez que você investiu com olhos de amor sobre uma vida? De novo, pode ser no cônjuge, pode ser com o filho, pode ser com um colega de trabalho. Às vezes, colega de trabalho a coisa é mais delicada, é mais difícil, né? Que você pensa assim, poxa, mas ele está contratado e fazendo coisa errada. Então, às vezes, o que Deus já colocou sobre nós, né, é para a gente ter esse olhar de misericórdia, olhar de compaixão, de auxiliar, de mostrar o caminho, né? De mostrar tudo em amor para essa pessoa. Ok? Seguindo lá à frente um pouquinho. Algo que merece destaque especial na atitude de Boaz. Ele colocou o seu coração nessa missão. O pastor Josadak traz essa ideia da vida de Ruth como essa missão.
na vida de Boaz. Olha como é interessante. Para compadecer-se de alguém e levá-lo a ter sucesso, é preciso comunicar-se com o coração, ser autêntico, verdadeiro. Seu coração generoso estremeceu de compaixão ao ver o sofrimento de Ruth. Ele identificou-se com ela e decidiu ajudá-la. De novo a perguntinha. Quando foi a última vez que nós nos movemos nisso? De ter esse olhar de compaixão. De perceber que alguém precisa de uma ajuda. Em algumas circunstâncias vai ser uma ajuda financeira, em algumas circunstâncias vai ser um apoio, em algumas circunstâncias vai ser um investimento de um tempo, capacitação. As mais variadas formas de nós podermos investir numa pessoa. E às vezes a gente é rápido para subestimar uma pessoa. Rápido para subestimar uma pessoa. Hoje, a gente teve uma experiência bem interessante quanto a isso. A gente recebeu um convite para auxiliar o pessoal que faz um culto na tarde no Bacaxiri, um culto de oração, que o pessoal não está tendo equipe para louvor, não está tendo equipe para poder estruturar e trabalhar nesse período, né? E a gente foi, obviamente, para servir. A gente é chamado para servir, né? E aí a responsável líder chegou e falou para nós, para a gente assim, ó, vai vir uma pessoa para cantar, para tocar, mas ela não tem experiência, ela não sabe, né? Ela não tem essa experiência com isso, mas ela está movida a isso, né? E obviamente a gente foi ajustando, foi passando tudo e essa pessoa chegou na hora para fazer. E ela nunca tinha feito. Ela estava até assustada, estava nervosa, né, amor? Estava trêmula. André Mas, falava que... abre aspas, ela tinha ensaiado 4 músicas. Ela teve esse tempo, de ensaiar essas 4 músicas para ela fazer, né, lá. A gente só iria acompanhar ela nesse tempo. Exatamente. Então, o bacana foi isso, foi ter essa experiência, que é exatamente o que a gente está dividindo aqui. A gente nunca pode medir a pessoa sem conhecê-la, né? A gente não pode subestimar alguém. Talvez essa ideia da gente achar que a pessoa não pode fazer ou aquilo só nós temos que fazer do nosso jeito, da nossa maneira, a gente tira a possibilidade de investir numa pessoa. A gente tira a oportunidade daquela pessoa crescer naquilo. A gente vê isso muito forte nos ministérios dentro da igreja. A gente vê isso muito forte dentro das empresas, das corporações. Quando uma pessoa só resolve, quando uma pessoa só faz, maravilhoso, aquilo é perfeito, é feito com perfeito zelo, com cuidado. Mas imaginamos que aquela pessoa sai dali. E aí? Como é que fica? Aquele ministério parou? Aquele setor daquela empresa parou? Né? Aquela casa parou de girar quando sai aquela pessoa dali? Então, a importância da gente investir na pessoa, da gente encorajar a pessoa, da gente incentivar ela, né? O que Deus colocou a nós, a gente naturalmente vai dividir com a pessoa, a gente vai incentivar a pessoa. Então, foi muito interessante que ela fez, toda nervosa, toda trêmula, assim, e daí no final a gente foi se despedir, né? E ela até agradeceu ali no final, né? Poxa, que bacana. Fui entregar a paleta, achei que a paleta era dela, uma paleta estava perdida dentro do meu violão, nem imaginava que era minha. Aí ela falou, poxa, que bacana, fiquei muito feliz de poder fazer com vocês. Eu falei, a gente que agradece o convite de estar junto. Então, assim a gente vai incentivando pessoas, assim a gente vai movendo pessoas, porque o dia de amanhã só Deus pertence, né? O desejo de Deus mover na vida das pessoas só pertence a Ele. E Ele nos dá a oportunidade, o privilégio da gente dividir junto com as pessoas o que Ele já colocou sobre nós. Então, cada um de nós recebemos um talento, um dom de Deus. E esse talento é dado exatamente com esse propósito. Com esse propósito. Olha como é interessante. Tá com a tua Bíblia aberta e corre para Efésios. Corre lá rapidinho. Corre lá. Efésios 4. A gente vai pontuar exatamente isso que a gente está falando aqui. Corre bem rapidinho. Efésios 4. Olha só. Efésios 4, a partir do versículo 7. A importância da gente caminhar dividindo e investindo nas pessoas, principalmente como corpo, como igreja, né? Esse é o intuito do nosso estudo, ok? Efésios 4, a partir do versículo 7, ok? Todos encontraram aí? Vamos acompanhar junto aqui, ó. A minha versão diz assim:
E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Fala que exatamente Cristo morreu e foi ao inferno e ressuscitou e foi ao Pai. E olha só que o versículo 10 é maravilhoso. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Olha como é interessante, olha que maravilhoso isso. Ele sai do inferno, vai para o céu, povoa o céu com a graça dele maravilhosa, né? Que o céu é cheio da presença maravilhosa de Deus e enche todas as coisas. Todas as coisas, quando está falando isso, é sobre todas as pessoas e coisas que nós nem imaginemos. Porque é isso que fala que a vitória de Jesus na cruz colocou toda a casa em ordem. Quando diz todo o universo em ordem, é tudo que nós nem imaginemos. Versículo 11. E ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Versículo 12 responde isso que a gente está falando. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Fechando até que todos cheguemos à unidade da fé, o objetivo. Ok? E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Olha só. Meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, e não é chapolim aqui, viu? Pela astúcia com que induzem ao erro. Maravilha, gente? Olha só. A ideia disso, de nós sermos presenteados com os dons de Cristo Jesus, para que possamos investir em pessoas, caminharmos juntos como igreja nesse tempo. Então, esse é algo especial dado por Deus, especial dado por Deus. Boaz fez exatamente isso. Ele investiu o que Deus colocou sobre a vida dele em Ruth. Ok? Como já vimos, a lei de Moisés recomenda para que alguém se torne um resgatador, era necessário obedecer à ordem do parentesco, sendo irmão, tio, primo, etc. Boaz era primo de Elimeleque, enquanto que havia ainda outro remidor vivo, mais próximo do parentesco do que ele, talvez um tio ou irmão de Elimeleque, no caso que era o marido de Noemi, ok? Que poderia assumir a responsabilidade de tornar-se o remidor. Muito bacana essa palavra, remidor. Até no sábado, não esse, mas o sábado passado, eu usei essa palavra remir, né, que a gente conhece, remir o tempo. A palavra remir, ela é maravilhosa. Remir literalmente significa tirar do poder alheio. Então, o remidor era aquela pessoa que ia tirar ela do estado onde ela estava. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele nos tirou do estado de perdição. Ele nos tirou do estado da desgraça. Ele nos tirou do pecado. Por isso que existe a expressão remissão dos pecados, tirar do poder do pecado. Muito interessante. Então, Boaz está sendo o remidor, ok, de Ruth. Se este não assumisse, Boaz ficaria sendo o parente mais chegado. E assim ganharia o direito à primazia sobre o caso. No caso, Ruth. Maravilha, gente? Aí a gente começa a entender o porquê que Noemi dá direção para Ruth fazer o que faz, de deitar os pés dele, de pedir que ele jogue a capa sobre Ruth. São tudo questões culturais muito interessantes do judaísmo. Então, ele seria o resgatador de Ruth, mas ele respeitou o que vinha já na sequência. Como a gente já estudou um capítulo anterior, como o remidor que teria o direito não assumiu, ele assim ganhou o direito de ser o remidor de Ruth. Aí sim, investindo literalmente sobre a vida de Ruth. Maravilha? Sequência aqui. Boaz estava disposto a ajudar Ruth a alcançar o seu objetivo. Mas tinha um porém. Ruth teria que dizer o que ela queria.
tanto quanto dissesse, tudo quanto disseste ou pediste, eu farei. Isso está no versículo 11. Se você voltar um pouquinho aí, Ruth 3, versículo 11. Minha versão diz assim: Ora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha que adjetivo maravilhoso. Olha como ele vê ela. Maravilhoso isso. Toda a cidade sabe que és mulher virtuosa. Então, aqui ele coloca como se ela deva pedir, ela deva falar. E agora a gente entra numa parte muito interessante do estudo. Desde Gênesis até o Apocalipse, se percebe que a oração é a parte essencial da espiritualidade do homem. Assim como a água é importante, o ar é importante, o alimento é importante, são todos importantes para o nosso sistema fisiológico. Nessa mesma perspectiva, o ato de orar vai além, vamos abrir aqui, tá um pouquinho, de uma necessidade da alma humana. Vai além. Ele é um ato que deve brotar de forma espontânea no nosso coração. Queria falar alguma coisa? Não, eu só ia falar que, ou seja, nós precisamos aprender a pedir, né? Nós precisamos aprender a nos colocar na presença do Senhor e pedir tudo aquilo que a gente quer. Ele sabe todas as coisas, ele sabe tudo que a gente necessita, tudo que nos faz falta, tudo que nós precisamos. Mas ele quer ouvir de nós, então nós precisamos aprender a pedir para o nosso Pai. Exatamente. Deixa eu até pontuar com base no que você está falando. Eu só não tenho certeza se é o versículo de hoje. Deixa eu até abrir aqui rapidamente a Bíblia. Não, é o de ontem. Acho que não vai ter aqui. Que é a passagem de Marcos, se não me engano, 10:34. Se não me engano, acho que é isso, 10:24. Acha para nós, Marcos 10:24. Se não me engano, é isso. É onde Jesus está falando assim: tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu. E ele é muito claro, diz assim sucederá. Assim será. Então é como se olhasse, Jesus olhasse para nós e tivesse respondendo assim, ó, eu sei que você ora, eu sei que você pede, e eu ouço a tua oração. Só que você precisa acreditar na tua própria oração, ok? Acredito que o que você está pedindo, eu ouvi e eu tenho o poder de fazer. Agora você tem que fazer a tua parte. Marcos 10? 24, se não me engano. Não, se engana porque... não, tá certo, peraí. Cadê? É que Aqui. Não, os discípulos estranharam essas palavras. Não, Marcos 10, não é? 24. Não. Então, em alguma coisa. Se alguém sabe qual que é a passagem, por favor, em nome de Jesus. Eu sabia de qual onde é que ficava, mas não lembro mais. Eu sei que é essa passagem. Tudo quanto pedires? Isso. Não achei, eu só estou falando. Enfim. É que tem até uma música que a gente fala, né? Tudo quanto que pedires em meu Pai, em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas essa letra eu Marcos 11:24. Essa letra é sua, né, amor? Oi, Lu, diga lá. É Marcos 11:24, que também foi a palavra capítulo, andei olha. perto do meu aí. devocional de ontem. Ontem, é isso aí, né? Então, Isso. é mais ou menos isso. Isso aí? Isso. Por isso vos digo, lê lá. Lê. Não, lê. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, credes que recebestes, e será assim convosco. É isso aí. É isso aí. A importância dessa reflexão para a gente. Orar é importante, sem sombra de dúvida. Como a gente viu, é uma necessidade da alma. Como a gente precisa acordar de manhã, talvez alguns tomem, talvez outros não tomem café, mas almoçar, talvez outros almocem ou outros não almocem, mas jantar, talvez sim, talvez não, mas o que eu quero dizer? Em algum momento do dia, a gente precisa se alimentar. Porque saco de pé não para, não tem jeito. Saco vazio. Não para, né, amor? Saco de pé não para. Saco vazio não para. É isso aí, saco vazio não para em pé, é isso aí. A necessidade da nossa alma está em conexão com Jesus. Mas às vezes não só pedindo, obviamente. A parte mais importante, o desejo, quando Deus criou
o mundo e criou o homem, a gente já sabe que é a intimidade, é a comunhão. Comunhão é o significado muito simples, é uma união comum. É algo comum, é algo simples, ok? É algo simples de estar junto, conversando, interagindo. É isso aí. A oração, ela também é assim. Existe aquela oração no quarto secreto, uma situação diferente com Deus. Há casos e casos, mas a oração, ela é assim. É uma comunicação, é um bate-papo do filho falando com o pai falando com o filho, respondendo o filho, né? A importância disso. Nesse estudo, essa reflexão traz isso. Tem que brotar da nossa alma, tem que sair de forma espontânea do nosso coração. E Ruth precisava aprender que ela deveria também pedir em oração. E é interessante a gente poder avaliar isso a partir de Ruth, por quê? Porque Ruth não era judia. Ruth precisou aprender isso. Ruth era uma esposa que casou com um judeu. Ela provavelmente via e ouvia o marido orar, mas ela não entendia essa experiência clara. A partir de que Deus tirou o marido dela, a partir de que Deus colocou ela numa situação onde ela precisava pedir a Deus, como falou Andréia, pelos próprios lábios, orar a Deus, depositar a fé no nome dele, no Deus de Israel, começou a mudar o quadro da situação. Então, em muitas circunstâncias que vão se apresentar na tua vida e na minha vida e na tua vida, é exatamente nesse período, nesse momento, em que Deus espera ouvir pelos teus lábios, né, a tua oração de fé, o teu pedido de fé, e permanecer nisso. E pode ter certeza que Deus já colocou pessoas para caminharem junto com você, como Ele colocou pessoas a caminhar conosco. Então, é muito interessante isso, essa via de mão dupla desse trabalhar de Deus. Isso é maravilhoso, é a graça pura de Deus nesse estudo. Ok? A oração é uma disciplina indispensável ao povo escolhido de Deus. Ruth, ela estava vivendo um período na sua vida que exigia o cultivo da oração, como exercício de aprofundamento da relação dela com Deus. Mas hoje são poucos os que pensam no outro, tendo em vista o investimento pessoal em outra pessoa. Aí, de novo, a perguntinha. Quando foi a última vez que você investiu um tempo numa pessoa? Qual foi a última vez que eu e você oramos seguidamente por uma pessoa? Quando foi a última vez que eu e você entendemos que Deus quer que a gente capacite uma pessoa, invista nessa pessoa, sonhe com essa pessoa, né? Caminhe a segunda milha com essa pessoa. É muito interessante isso. Caminhar a segunda milha com essa pessoa. A gente até escutou isso no final de semana, na pregação. Muito interessante. O pastor pontuou isso muito bem. E é incrível isso. Como Jesus coloca isso dentro da palavra de Deus. A gente sabe que naquela época a milha era uma imposição de uma lei romana. Os romanos eram superiores aos judeus. Então, literalmente, a milha, ela era declarada quando um romano apitava, tipo um apitinho assim, fazia um apito, o judeu que estava perto já pensava assim, ixi, ele já dava uma ordem, milha, uma milha. Então não interessa o que o judeu estava carregando, ele largava tudo dele e literalmente ele virava um escravo naquele momento para levar toda aquela bagagem, toda aquela situação, toda que aquele romano tinha naquela circunstância. Jesus vem e sobrepõe isso. Ele fala assim, você não vai andar uma milha, você vai andar 2. E o detalhe, de coração cheio de alegria, de coração em amor a mim, porque esse é o meu evangelho. Então, na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente quer correr. Isso é verdade. Fala assim, eu ter que fazer a coisa para os outros, porque os outros não sabem fazer, ou ter que ficar aturando fulano, ciclano. Esse é o nosso coração. Às vezes é a nossa atitude, né? O que Deus, o Espírito Santo, está usando da vida de Boaz para nos ensinar hoje, que é a ideia de investir numa pessoa. Que o propósito de Deus vai muito além disso. A gente conhece o fim dessa história. A gente sabe que Boaz casou com Ruth. A gente sabe que Ruth gerou Obed, que Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E aí a gente conhece toda a descendência e Jesus conhecido como filho de Davi. Então, não tenho dúvida que o propósito e plano de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida já está escrito. A nossa parte é viver esse plano, esse projeto.
Então, com certeza, os dons que Deus te deu, o dom que Deus nos deu, é para servir Ele nessa obra, nessa seara maravilhosa, em que Ele é o maior interessado em resgate de vidas. E Ele nos dá tudo necessário para caminhar nesse tempo. Eu sempre repito falar isso. Tudo necessário para nós caminharmos hoje, nesse tempo de Fazenda Rio Grande, a gente tem. Talvez não como a gente gostaria que tivesse. Seria bem melhor se tivesse isso, tivesse aquilo, fosse em outro lugar, seria bem melhor. Mas todo o necessário Deus nos dá. E se a gente ainda não tem, é como diz a Andréia, é pedir, é falar, é abrir os lábios e falar, Senhor, nós sonhamos com isso, ok? Nos dá a oportunidade de ver esse fruto. Nós sonhamos com essa pessoa caminhando na tua presença. Nós sonhamos com essa família te servindo. Nós sonhamos com essa pessoa tendo o senhorio do Senhor sobre a vida dela. Né? Nos dá força para isso. Né? Nos leva além para isso. Então, é a forma como a gente vê isso. É a forma como a gente se move. E é desafio. É desafio. Porque a gente conhece, a gente sabe, e de uma certa forma isso vale para todas as pessoas. Falar é fácil. Falar é a parte mais fácil. Vivenciar, que é a realidade, é o desafio. E o amor se cumpre assim. Na primeira carta de João, João está falando isso. Se não me engano, João, 1 João 3,18, se não me engano, ele fala assim, não falem de amor só da boca para fora. Falem em amor com as ações de vocês. Vivam o amor nas ações de vocês. Então, isso vale para hoje. Né? Vamos ser igreja com o pleno coração em Deus. Então, o tempo é esse. A oportunidade é dada agora. O presente é o hoje. E tudo necessário a gente já tem. Então, que nessa porção desse estudo aqui, de investir nas vidas, realmente reflita isso na nossa alma e no nosso coração. O quanto nós temos nos doado pela vida do outro. O quanto nós temos investido na nossa igreja, que a gente chama de nossa, que na verdade é de Jesus, mas é a nossa igreja que Ele dá de presente. O quanto a gente tem investido, né, para capacitar pessoas na área que a gente caminha. Para ajudar pessoas em ministérios que talvez ela nem compreenda direito, mas ela acha que aquele é o dom dela. Então, o nosso trabalho é ajudar ela. O nosso trabalho é caminhar a segunda milha com ela. Então, isso vai trazendo uma lição maravilhosa, porque uma igreja saudável caminha assim. Uma igreja aos olhos de Deus caminha assim. Por isso que a gente leu Efésios 4. Essa foi a direção que Cristo deu para Paulo e Paulo escreveu para Efésios, que é verdade em todas as igrejas hoje. Investir no outro. E assim a gente cumpre com certeza o maior mandamento, né? Que é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. A gente vai estar investindo no outro como a gente gostaria que investisse em nós. Então, que essa porção desse estudo hoje reflita forte no nosso coração sobre isso, né? Investir numa vida, né? Investir tempo numa vida. Amém, povo querido? Bênção. Amém. Vamos deixar por aqui, tem mais coisas, mas vamos ter um tempinho de bate-papo, vamos ter um tempinho de interação aqui, vamos dividir um pouquinho o que o Espírito sopra para cada um, porque para cada um ele vai soprando de uma forma diferente. Talvez experiências que você teve no comecinho dessa semana se encontram com isso que a gente está falando aqui. Talvez o que você vivenciou na semana passada se encontre. Talvez o que você vivenciou num tempo anterior como igreja se encontre nessa realidade que precisa ser vivido hoje. A gente tem tantos desafios para a gente romper e vencer como igreja nesse tempo da Fazenda Rio Grande, que é tão importante a gente entender isso. Né? Investir. O irmãozinho do lado, investir no outro. Né? Benção, gente. Divida aí, divida o que cada um recebeu do Espírito Santo aí agora. Nós queremos ser edificados também aqui, né, amor? Vai lá. Não precisa se atropelarem. Pode cada um falar de uma vez só. Cada vez aí, cada um espera a vez. Eu vou compartilhar aí uma situação que aconteceu na empresa, né? Quando a gente fez a contratação do pessoal novo, naquela parte que o Leandro falou que a gente é muito suscetível a julgar as pessoas, talvez pela aparência ou pelo modo de se vestir, alguma coisa assim, né?
E aí, quando a gente fez a contratação do gurizão lá, que é o André, ele apareceu na empresa com os alargador na orelha, tatuagem no braço, tudo. Eu falei, esse guri não vai aguentar 15 dias conosco aí. E já tá fechando aí para 4 meses já. Esses dias eu chamei ele, falei, cara, glória a o Deus. negócio que tá me incomodando, e eu preciso te falar um negócio. Não, fala aí, o que é? Baixa, eu vou te falar um negócio aí, cara. Eu fiz um negócio errado, te julguei pela tua aparência e tal. Eu falei, eu senti isso aí no dia da entrevista, mas eu vi que depois tu mudou. Aí eu falei, cara, mas eu quero que tu me desculpe e tal. Daí eu falei assim, pai, como a gente tá na igreja, não podemos julgar a pessoa pela aparência ou assim, né? Mas, tipo assim, no dia da entrevista, o cara mal conversou. Uma tatuagem de ponta a ponta no braço. Os alargadores desse tamanho na orelha. Esse cara não vai aguentar uns 15 dias comigo trabalhando. Mas assim, ó, hoje é um dos braços direitos nosso da empresa lá, sabe? Um cara que a gente confia, trabalhador, né? Assim, tipo, como é que eu vou dizer assim? Eu pedi desculpa para ele e depois na frente da equipe, desculpa, cara, eu te julguei mal. Ele falou, mas é assim, Douglas, às vezes por a gente usar algo diferente do que o pessoal está acostumado, a gente, às vezes, é julgado diferente, entendeu? Mas é um guri bom de coração aí, bem gente boa. E me desculpei com ele, tá? Depois pedi perdão para Deus pelo julgamento que eu tive com ele. Benção, Douglas, benção. Não foi só você, não se preocupe, eu também já fiz isso várias vezes já. Ó. Tranquilo, você não é o único. Mas que benção que você reconheceu e que benção que você teve a oportunidade de falar para ele. Porque às vezes a gente até tem esse exame de consciência, vamos colocar assim, mas a gente retém isso, né? E deixa de mostrar a nossa sensibilidade às vezes para outra pessoa, né? A nossa humildade, a nossa humanidade para o outro. E como você falou, sendo igreja, a gente tem uma responsabilidade um pouco mais firme quanto a isso, né? Mas que bom, que benção, que benção, que benção, que benção. Temos que conhecer esse brother aí. Né? Ele vai ir na igreja, ó, eu convidei ele para ir. Ele vai ir lá. Maravilha, 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 que benção. Alguém mais quer dividir alguma coisa a mais aí, galera? Ju, sei que tem algumas coisinhas ali, alô. Tô achando a Ju muito quietinho. Ju tá quietinho com a Thaís hoje. Não, tudo que envolve seres humanos eu não gosto de falar. Não, eu já aprendi isso com um pastor que falou assim, que é melhor você confessar a tentação do que confessar pecado. Com certeza, o pastor Luiz Fernando falava isso. É difícil, eu não gosto de pessoas, eu me esforço muito. Mas que bom que você está se esforçando, que bom, que bom. Eu me esforço, a parte mais difícil de ser crente para mim é conviver com seres humanos. O resto não é tão difícil, não é fácil, mas eu me esforço bastante, sabe? Eu me esforço bastante. Aí Jesus faz umas coisas loucas, dá um marido e gosta de ficar abraçando ainda. Tá vendo como é que é, viu? A minha mãe fala isso todo dia, falou assim, ó, porque você tem que pagar a sua língua. Ela fala assim, mas, né, benção na minha vida. Para ver como Deus te ama, Thaís, tá vendo? Com ele que eu aprendo a conviver, com seres humanos, com o Juliano. Glória a Deus por isso. Conviver. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas esse é o desafio, Thaís. Eu confesso também pecado, que antes de eu vir para o senhor André, sabe, eu era alguém muito crítico, assim, muito chato quanto ao trabalho, especificamente na gravação, algo de música, porque era o meu trabalho, né? É até hoje isso. Então, eu não tinha paciência com as pessoas, eu não tinha... Dava 2, 3 pedaladas, eu já fazia várias vezes isso, eu já pegava o dinheiro e falava, cara, maravilha, tá aqui. A pessoa às vezes ficava até constrangida. Eu não tinha, assim, tato com as pessoas nesse sentido. Então, quando eu vim para Cristo, Deus me moeu e me moe todos os dias. Hoje Glória eu tive... Glória a Deus, você foi convertido, amor. Nessa parte, sim. O resto eu tenho que aprender a me converter ainda. Então, hoje eu tive essa experiência, que a gente dividiu aqui com vocês a respeito dessa irmã que aprendeu a tocar, é exatamente isso. Tipo assim, ela estava aprendendo. E foi mais uma lição que Deus quis me ensinar. Ele falou assim, você vai ficar em onde você está e você vai ajudar. Você vai ser suporte, você vai ser amparo. A vontade do meu coração era fazer, mas não foi para isso que ele me chamou. Ele me chamou para mim aprender a lição e auxiliar, mostrar o caminho. Então, é desafio, Thaís, eu sei como é que é. Muito difícil. Deus, gente, ainda mais na obra.
que eu trabalho sozinha, eu trabalho em casa, ninguém se envolve no meu trabalho, nem criticar, os caras criticam. Então, assim, é difícil na obra. Eu falo assim, ó, o Ministério da Comunicação, para mim, é o melhor que tem, porque eu sou sozinha. Era. Não é mais. Pois Nós já estamos era. dando, já não é mais Pois sozinho, é, né, mas Ju? assim, Já não é mais. Então, né? as coisas precisam ser do meu jeito, ou talvez do meu jeito. Senão eu entro em pânico, eu entro em desespero. Então, assim, é meio complicado. Eu tenho Ai, uma Jesus. tese, eu tenho uma tese sobre isso, a respeito da Thaís, que ela pega algo, ela desenha na cabeça dela, e aí, enquanto ela não tiver do jeito que ela desenhou na cabeça, ela não fica satisfeita. Ah, essa flor não está no lugar que eu quero. Vai para lá, a flor, volta para cá. Então ela organiza até ficar do jeito que ela desenhou na cabeça dela. Mas olha só, tem coisas que também, ó, é a multiforme graça de Cristo também. Vamos respeitar a multiforme. A minha responsabilidade é essa. É o meu trabalho. É aquela coisa como diz, dos múltiplas faces dos trabaladores da obra ali. Cada um tem uma função. Minha função é ser chata. É o que a gente leu agora. Alguém tem que Ser fazer. chato. Não, alguém. Eu tenho que ir lá na igreja desmontar aquele painel que eu não gostei, e eu tenho certeza que assim que eu desfazer o painel de fotos e refizer, eu não vou gostar também. Vai dar umas 5, 6 vezes até eu gostar. Mas alguém tem que fazer isso, alguém tem que ser chata com visual. É para isso que serve, entendeu? Então. Mas eu achei interessante uma ideia, assim, que, até com o comentário do Douglas, que nós somos um livro que o mundo está lendo. Sim. Cada atitude minha, o meu amigo, o meu vizinho, o meu colega, qualquer pessoa que está próxima de mim, vai me olhar e vai falar, nossa, olha lá, aquele cara é crente. E tá ali, ó, tá fazendo desse jeito, tá fazendo assim. E numa atitude boa, ele vai falar, olha, quando eu crescer, eu quero ser igual aquele cara ali. Então, eu acho que essa ideia é muito legal, da ideia do livro que o mundo está lendo. Não só apenas com palavras, mas com atitudes. Exatamente. É isso mesmo, Ju, e que responsabilidade, hein, que cai sobre nós. Vou dividir com vocês um pecado meu aqui também dessa semana, que eu falei, meu Deus, só o Senhor da minha vida, misericórdia de mim, né? Eu tava conversando com o Leandro no carro sobre isso, né? Meu sogro, ele tá internado há 9 meses já. 11 meses já. Meses. E a minha cunhada foi 2 vezes, eu acho, né, amor? Mas ela, assim, ela é muito envolvida com o trabalho dela e também ela é cheia de medo disso, daquilo, daquele outro. E ela, agora, com a questão da pandemia, ela acaba não viajando, né? Aí, outro dia, minha filha chegou e falou assim, eu vou ter uma reunião com a tia porque ela vai viajar e daí ela não vai conseguir ter esse tempo com nós. Daí eu falei, ela vai lá ver o vô? Porque ela falou que ela não ia viajar para lá nenhum, né? Enquanto não passasse a pandemia. E daí a Laira falou para mim, não, mãe, ela vai para São Paulo porque ela vai ter um curso lá e tal. Daí eu falei, que bonito! Para ir lá ver o vô não pode, mas para ir para São Paulo em curso pode. Aí na hora eu falei, cala a boca, Andréia, fica quieta, para de pecar, para de ficar julgando, onde se viu isso? E a minha vizinha tava limpando a calçada. Eu tava escutando ela com a faquinha rec no meio dos tijolinhos, né? Aí de repente pairou um silêncio, assim, ela parou de raspar. Eu falei, graças a Deus que a minha vizinha é crente, porque ela entende, senão eu já estava dando um péssimo de um testemunho para ela, né? E é assim, quando vê a gente tá julgando, que a gente não pode deixar que isso entre no nosso coração. No momento que você perceber que você fez um julgamento sobre alguém, já se arrependa e peça misericórdia do Senhor, né? Assim como eu fiz na minha vida. É muito interessante isso, porque isso é verdadeiramente a palavra nos confrontando, né? Jesus, no finalzinho, praticamente, do Sermão do Monte, ele fala assim, com a mesma medida que você medir, você será medido. Então, às vezes a gente sabe disso, a gente entende que esse é o crivo de Deus justo, ok? Mas a gente passa por cima disso, né? E às vezes a gente usa uma desculpa disso, mas é porque aconteceu isso, mas me fez aquilo, mas no fulano não merece isso, fulano não merece aquilo. A gente não é juiz. A gente é chamado para a gente investir em pessoas. A gente é chamado para a gente testemunhar
da graça de Deus, nessa graça desse amor que está sobre nós e é possível a todas as pessoas. Então, aí sim a coisa muda de figura, né? Mas, enfim, falar é fácil. A parte importante é o agir, é o dia a dia. Então, nas nossas limitações, Deus vai nos ensinando. Com a imensa graça e misericórdia dele, vai dando uma nova oportunidade a cada manhã. Acorda, tenho certeza que ele deve dizer, filho, filha, vamos hoje, vamos fazer o certo hoje. Vamos lá, vamos fazer tudo que tem que ser feito. Eu tô contigo, você não tá sozinho. Então, assim as coisas vão acontecendo. E Deus vai sendo glorificado nas nossas vidas. E tudo vai se confirmando, né, a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, tudo vai se encaixando. Maravilha, gente querida? Maravilha. Eu vi que a Ana ficou quietinha com o Tony. Tudo certo, gente? Estão ouvindo nós aí? O áudio dele está desligado. Estou ouvindo tudo. Ah, maravilha então, maravilha então, maravilha. Na casa, aproveitando. Bênção, 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 bênção. Que o Senhor Jesus continue a ministrar as nossas vidas nesse tempo, à luz dessa palavra, né? Isso é bem interessante, a gente investir em pessoas. É desafio, porque somos imperfeitos, somos falhos, né? E de alguma forma ou outra, um dia eu posso machucar André em alguma coisa, ela pode machucar em alguma coisa, a gente é assim. A gente é imperfeito, mas o perfeito vem sobre nós e vem colocando toda a casa em ordem. Basta a gente deixar. Basta a gente deixar. E tudo vai se moldando ao querer dele sobre as nossas vidas. Bênção, gente. Vamos orar para a gente concluir? Amém. Então, eu queria que você fechasse teus olhos aí, onde você está, e apresentasse primeiramente a tua vida diante de Deus. Aquele que fez você, que sonhou com você, que escreveu já todos os dias das nossas vidas. Olha como é interessante, ele já escreveu todos os dias da nossa vida. É ele quem sonda o teu coração, é ele quem quer renovar um novo tempo sobre a tua vida, sobre a minha vida. É esse Deus que deseja que a gente entenda esse chamado de graça e de amor dele, para que isso se expanda às demais pessoas às quais ele coloca próximo da gente. Né? Tem um propósito grande de Deus ter colocado André no meu caminho, Ju no caminho da Thaís, a Thaís no dela, a família do Douglas, a família da Lu, a família da Ana e do Tony. Há propósito de Deus nisso. Há propósito de Deus nisso. Quando o nosso olhar vai de encontro a essa palavra, esse propósito, a gente vai se encaixando ao desejo e à vontade de Deus. Então, que nesse tempo você abra o teu coração e tudo que você necessita da parte de Deus, Ele está com os ouvidos inclinados a te ouvir. Ele está com as mãos dele estendidas a te abençoar. Ok? Apenas se coloque debaixo dessa mão de poder e graça que é a mão do nosso Deus. A mão do Pai, a mão do Filho e o poder maravilhoso do Espírito Santo. Querido Pai, amado Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus. Engrandecemos o teu santo nome, exaltamos o teu nome, glorificamos o Senhor em céus e terra. Dizemos que tu és um Deus maravilhoso, gracioso, que mesmo, Pai, nas nossas falhas, nas nossas imperfeições, mesmo quando inimigos éramos do Senhor, o Senhor provou o teu amor sobre as nossas vidas e deu o teu amado Filho Jesus como prova desse grandioso e imensurável amor sobre toda a terra e sobre as nossas vidas. Obrigado pela salvação de cada um dos teus filhos e filhas que está conosco hoje. Obrigado por sermos uma só igreja, a tua igreja. Obrigado por sermos uma só família, a tua família da fé. Nos dá o teu olhar de graça, nos dá o teu coração de misericórdia, nos dá, Pai, um tempo novo em que possamos caminhar segundo a tua vontade e o teu querer. Que esse estudo que fizemos hoje, Pai, de investir em vidas, investirmos em vidas, esse é o maior tesouro do Senhor, vidas. O Senhor não morreu por nada, o Senhor não se entregou numa cruz por nada, o Senhor se entregou por vidas, para que na casa tenham filhos. E nós temos o privilégio de sermos esses filhos. Pai, então, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha dando o entendimento, dando a sabedoria, dando a clareza de como cada um deve se mover. As áreas com que cada um deve deixar o Senhor trabalhar e cuidar. Eu sou o primeiro a dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor venha me ensinando isso.
Me dê a tua graça, o teu amor, a tua paz. Dê a cada um dos meus irmãos isso. O entendimento que os filhos são movidos pelo teu Espírito Santo. Os filhos que te amam obedecem ao Senhor. E nós queremos caminhar debaixo dessa palavra. Palavra de autoridade do Senhor. Palavra de obediência no Senhor. Palavra de depositar a nossa fé no Senhor. Como nós falamos aqui. Aquele que pedir e orar com fé, receberá o seu pedido, a sua oração. Então, Pai, em nome de Jesus, que nessa semana que ainda vai se cumprir, Pai, nós tenhamos a oportunidade de pôr esse estudo em prática. Mesmo que às vezes confronte-nos em alguma situação, em algum quadro, que nós possamos viver a tua palavra, a tua vontade, boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Apresentamos também, Pai, inteiramente a tua igreja, não só da Fazenda Rio Grande, não só de Curitiba, não só do Paraná, mas de todas as nações, Pai. Nós oramos por todas as nações. Protege o teu povo, abençoa o teu povo na autoridade do nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Bênção, gente querida.